graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei, Senhor, por onde eu for. Tu és o meu amado, tu és o desejado, Paizinho querido, te amamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Tu és a nossa estrela. Vamos erguer a sua voz e diga isso. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Diga tua presença é o que me basta. Quem sou eu? E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que... Glória a Deus, irmãos. Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Louvado seja o Senhor.
parar um pouquinho a música aqui. Daqui a pouco no final a gente ouve mais. Tudo bem com você? Segunda-feira chuvosa. Esse é o 15º dia, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco o microfone aqui. Esse que é o 15º dia, acho que aumentou, né? Ficou melhor. Da nossa campanha de 40 dias de propósitos. Estamos firmes, iniciando hoje o livro de 1 Coríntios. Já já eu coloco lá no grupo a introdução, a carta, mas trata de vários problemas teológicos, o dia a dia da igreja mesmo, né? A igreja em funcionamento, problemas de relacionamento, discussões, questões morais. Então, a gente tem muito a aprender. Ontem tivemos um culto aqui abençoado, irmãos. Que domingo. A gente começa às 8, amanhã com Deus, um café especial das mulheres, o culto, a escola bíblica dominical, as salas cheias para a glória do Senhor, né? A gente está pensando sempre em ampliar, porque realmente está ficando apertado e a gente só tem que agradecer a Deus, buscando em Deus direção, oração, palavra, jejum, propósito. É isso que a gente tem. Essas são as armas espirituais. Essas são as armas espirituais. Eu estou aqui ainda em fase de teste, né? Com esse novo computador, mas eu acredito que vai dar tudo certo hoje em nome de Jesus. Quem for chegando, deixe seu bom dia, paz do Senhor. Uma turma aí que acompanha desde as primeiras campanhas lá, uma turma que está chegando agora. Então, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós já vamos nos preparar aqui. Deixa eu já abrir a Bíblia e já já eu mudo a tela aqui após a nossa oração. Certo? Tá certinho aqui. Bom, acredito que vai dar tudo certo hoje em nome de Jesus. Tá? Se tiver alguma dificuldade, você põe seu comentário aí para a gente ir melhorando. Pedido de oração, dúvida, alguma coisa que te chamou a atenção, que você achou interessante. Vamos lá, a gente tem que dar uma acelerada na leitura, né? Estamos iniciando a 3ª semana, então precisa ir firme aí para conseguir alcançar o nosso objetivo. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por essa manhã que o Senhor nos abençoa. Mais um dia onde as tuas misericórdias são renovadas sobre nós. E a tua presença é o que temos de mais precioso, Pai. Obrigado. Nos ensina através da leitura da tua palavra, fala aos nossos corações, nos ajude a entender mais, a nos aproximar mais de ti, nos ajude a ser sal dessa terra e luz desse mundo, nos ajude, Pai, a cumprir a tua missão, a ser resposta de Deus para esse tempo. Nós precisamos de ti. Enquanto isso, vai sarando as nossas feridas, vai cuidando da nossa família, vai trazendo libertação, cura, renovo, Senhor, paz, proteção para o nosso lar, para a nossa casa. Abençoe a nossa igreja que cresça, Pai, cada dia. Abençoe cada um que se propôs a fazer essa campanha, a ler a tua palavra, que seja sempre para a honra e glória do teu nome, que sejamos, Senhor, transformados, renovados durante esse período de busca intensa, esse período de propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá então para a leitura? Tá chovendo um pouquinho, hein? Tá chovendo um bocado hoje. Já apareceu aí, né, para você a Bíblia. E aí a gente
Segue então, viu? Essa carta, como eu já disse, é uma carta que trata de muitos problemas. Atenção na leitura, fica firme que Deus vai falar ao seu coração. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Interessante, Paulo sempre tinha alguém ali, me parece que ele ditava, né? E tinha ali o seu escrivão, que a gente pode chamar assim. Então é interessante observar isso. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus e nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Graça e paz, a paz do Senhor. Isso já é mais comum, né? No início, quando eu era da Batista, não dava a paz do Senhor. Hoje os irmãos não. A paz do Senhor era mais assim, do povo assembleano, depois o povo mais pentecostal. Mas hoje isso não existe mais, a gente vê uma saudação bíblica, né? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O barulho da chuva está forte, né? Mas acho que não está atrapalhando não, né? O barulho da chuva está bem forte aqui. Até porque hoje é gravado, né? Eu pretendo ir ao Rio, por isso está um pouquinho mais cedo. Senão você me escuta falando e diz assim, poxa, mas não está chovendo agora? Que chuva é essa que só está na igreja, né? Mas eu gravei um pouquinho mais cedo. Vamos lá. Acho que não está atrapalhando, não. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, que já começa, né? Primeiro só a saudação, aqui já começa os pedidos. Peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. Então, chegaram as notícias a Paulo e Paulo escreve essa carta para tratar de muitos problemas da igreja de Corinto. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Pedro. E ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Ah, sim, batizei também Estéfanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Então não é por obras, não é por sabedoria, é pela fé na cruz de Cristo. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado
tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Show! Vê se melhora. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria, e é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Está aí, irmãos, que a gente pregou ontem. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Não por meio da sabedoria humana, não pela família que você veio, não pelas suas obras, por meio de Cristo. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria. Verdade secreta é o Evangelho, tá? Salvação por meio da graça mediante a fé em Cristo Jesus. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo e principalmente a morte na cruz. Então, Paulo não usou de muita argumentação, Paulo falou de Cristo e esse crucificado. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados como a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que governam e que estão perdendo seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida nos seres humanos. Sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Então a pessoa tem que iniciar o evangelho no único fundamento, na pedra principal, que é Cristo, a cruz de Cristo. A partir daí, ele vai construindo a sua sabedoria, a sua argumentação. Mas ninguém pode iniciar no evangelho já nessa ideia de que eu tenho que ter muita sabedoria para ser aceito por Deus e tal, por obras. É Cristo crucificado. Em cima desse fundamento você vai construir a sua sabedoria espiritual, a sua casa, o seu ensinamento. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, que ninguém nunca viu, nem ouvido, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Nós já lemos aqui em Romanos, é um texto do Antigo Testamento, mas nós temos a mente de Cristo, ou como ele diz, pensamos como Cristo pensa. Tudo certo? Vamos avançar.
Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Então, Paulo está falando da imaturidade que os cristãos da igreja de Corinto apresentavam. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Você lembra do Apolo, né? Apareceu no Evangelho de Atos, alguém com uma argumentação boa, que ainda não tinha conhecido a Cristo. Priscila e Áquila, então, o discipulam, pregam, ele se torna um grande pregador, né? Muito eloquente, um homem de Deus, que é esse personagem aqui, o Apolo. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Então, a gente está fazendo a obra, mas agora é sempre de Deus. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus, o que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros de trabalho do serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe um alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas, se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é a sabedoria de Deus, que é a sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês e vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Então, quem são os ministros de Deus, irmãos? As pessoas que Deus levanta para terem esse papel de pastoreio, de missionário, de cuidado, de liderança na igreja. Então, Paulo está dizendo à igreja, deve nos tratar como servidores, em outras versões, cooperadores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece.
Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como um exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado. Obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Então, Paulo ainda está tratando desse tema. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vãs discussões. Não, eu sou mais sábio, a argumentação dele é melhor. O Paulo está dizendo que essas facções, esses grupos da igreja, está tudo errado, que ninguém é melhor do que ninguém, um planta, outro rega, todos que foram chamados para esse ministério, né, de liderança, de chamados dentro dos chamados, né? Esses que têm essa maior responsabilidade estão também lutando para fazer o trabalho de Deus, têm uma grande responsabilidade, mas não são melhores do que ninguém. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos, vocês já se tornaram reis, e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Nós, ele está falando, né, dele, de Apolo, dos obreiros, dos missionários, dos pastores, dos presbíteros, dessas pessoas, das pessoas que têm se dedicado. Então, Paulo está fazendo essa questão, né, entre a igreja e os obreiros, os missionários. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como um espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede, temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Esse é o ministério apostólico, irmãos. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundícia deste mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Então, o pessoal da igreja de Corinto, tá? Não, nós somos sábios, nós somos fortes, né? Nós somos reis, nós estamos reinando. Paulo está dizendo, tem uma coisa errada, nós apóstolos estamos nos vestindo com trapo, estamos sofrendo, estamos apanhando. Então, eu queria que vocês fossem reis de verdade para a gente poder reinar, já que nós é que pregamos a vocês. Então, havia uma compreensão errada sobre o evangelho, né? O evangelho de triunfalismo, que você já deve ter ouvido falar. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai. Pois quando levei a vocês o evangelho, eu me tornei pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Então, é essa metáfora que Paulo está usando aqui, né? Se foi Paulo que pregou o evangelho, eles se converteram para uma nova vida, então Paulo tem essa metáfora aqui de ser pai espiritual deles, tá, irmão? Pai nesse sentido, de que, né, os levou pela pregação do evangelho a entender sobre o novo nascimento, a receber do Espírito Santo o novo nascimento. Então, esse termo é usado quando você evangeliza, quando você prega para alguém, esse alguém se converte, você passa então a discipulá-lo, a ensiná-lo. Esse termo de pai na fé, ele é utilizado. Pois quando levei a vocês o evangelho, eu me tornei pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor, tá vendo? Então Paulo tinha muitos filhos no Senhor. Era pai espiritual. Filho biológico parece que não tinha, né? Pelo menos nenhum lugar da Bíblia diz. Mas filhos espirituais Paulo tinha muito. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigam na nova vida que tem em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensinam em todas as igrejas. Novo nascimento, nova vida. A gente viu bem ontem isso aqui. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vão saber que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente o que eles são capazes de dizer.
Então, tinha uma turma orgulhosa lá, falando um monte. Paulo diz: eu vou aí para ver se eles realmente fazem e dizem, eu vou tirar isso aí a limpo. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e bondade? Olha aí, irmão. Paulo está dizendo, vocês escolhem. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual. Então aqui Paulo já está mudando de assunto, tá vendo? Então, primeira parte toda em cima disso aí, das facções e grupos que tinham lá, dos cristãos orgulhosos. Paulo aqui já está respondendo outra pergunta. Então tenha isso em mente, irmãos. Era uma igreja local, que Paulo ficou lá algum tempo, né? Pregou, evangelizou, treinou pessoas, parece que ficou 2 anos ou mais lá em Corinto e tudo. E depois Paulo está em outro lugar. Chega a Paulo a notícia dos problemas que estavam ocorrendo na igreja. Então Paulo escreve, né? Não podia visitá-los, então Paulo escreve para que essa carta, esse documento, chegue até lá. E ele está, então, tenha isso em mente, né? Então Paulo ficou sabendo de muita coisa e está escrevendo para resolver esses problemas na igreja local de Corinto. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito e agindo como se eu estivesse aí. Já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Que é um pouquinho do que a gente entende hoje como a disciplina, né? Afastar da comunhão aquele que publicamente vive na prática do pecado. Pública e notoriamente vive na prática do pecado. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento como vocês. De fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Glória a Deus. Joga o fermento fora. Essa semana é a semana do doce sobremesa. Tem uma semana que é sem fermento, para quem está nos propósitos aí, né? A gente está divulgando lá no grupo. Então, a nossa festa da Páscoa já está pronta, né? Agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. A nossa Páscoa já está pronta. Os pães sem fermento também tem tudo a ver aí com a Páscoa, né? Então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos, pois para evitar essas pessoas vocês teriam de sair deste mundo. Olha bem isso, preste atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, quando eu orientei para vocês afastarem dos imorais, não é para vocês se isolarem, é para vocês, o que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador ou ladrão. Então Paulo está dizendo, sai desse mundo, não fale com ninguém que não seja cristão. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, se afaste do imoral, do avarento, que se diz irmão. Esse sim você deve se afastar dele. Não é do ímpio. O ímpio está vivendo a sua vida de cegueira, distante de Deus, de escravidão. Agora, quem se diz irmão, quem se diz um discípulo de Cristo e vive em imoralidade, em avareza, idolatria, bebedeira, difamação, roubalheira, se afasta dele, afasta ele. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos?
em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais. Então, devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas da igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que o irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Se o fato se existirem, só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com prejuízo? Então, aqui está tratando do litígio entre os irmãos. Dois irmãos crentes da mesma congregação, tem lá um problema, um comprou e não pagou, qualquer coisa desse tipo. Aí, em vez de eles resolverem entre si, na igreja, pega dois cristãos e vai lá para o tribunal ímpio para serem julgados. Então, aqui tem dois cristãos julgando um caso de litígio entre eles. Paulo diz que isso é errado. Só o fato de existir o caso já é errado. E ainda resolver dessa maneira é ainda mais errado. Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Então tinha gente querendo justificar a imoralidade, dizendo, não, esse corpo, essa matéria é má, não serve para nada, né? É natural esse desejo, porque assim como o alimento é para o estômago para o alimento, né, o corpo é para a imoralidade, é para se satisfazer. Não é isso não. Paulo está dizendo, ó, vocês estão errados. O corpo não existe para a prática da imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que um homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com ele. Esqueci de pegar água hoje. Estava precisando de uma aguinha aqui, mas vamos embora. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Fujam da imoralidade sexual. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e que foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram, tá vendo? Então, assuntos que Paulo ficou sabendo, lembra? A imoralidade, a casa de Cloé, das divisões, e agora também, assim, perguntas, né, que os irmãos fizeram a Paulo. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo,
a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Bem claro, né, irmãos? Está sendo dito aqui. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Então, está dizendo solteiro, né? Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que viver queimando de desejo. Para os que já estão casados, tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Então, para quem está solteiro, né, e viúvo, eu dou uma sugestão. Paulo está dizendo, não casa não, cara, se dedica ao Senhor. Mas, se quer, pode casar. Agora, para os que já estão casados, quem está falando é o Senhor, não é uma sugestão, é um mandamento. Se mantenha casado, lute pelo seu casamento, lute pela sua família. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. Então, o que o Senhor Jesus tinha tratado, Paulo está dizendo, esse é o mandamento do Senhor, está claro. Agora, tem outros assuntos, né, que são parte dessa nova igreja, que você não vai encontrar uma fala de Jesus a respeito disso, como, por exemplo, esse assunto. Né? Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. Então, assim, você se converteu, é sua esposa não. Ah, por isso você vai divorciar? Não, Paulo está dizendo, não divorcie. Né? Isso que ele está dizendo, eu e não o Senhor, por quê? Jesus não tinha tratado desse assunto, isso não era algo que ainda estava ali em evidência. Né? Isso são desdobramentos do evangelho, da vida cristã. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Então, não deve ser uma iniciativa do cristão. Ah, me converti, quero servir ao Senhor, e estou com esse homem aqui que não quer nada com Jesus, sabe uma coisa? Ele está me atrapalhando, eu vou largar ele. Paulo está dizendo que isso está errado, tá? Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus. Mas sendo assim, eles pertencem a Deus. Então, um santifica a casa, melhor um do que nenhum. Então, essa direção que Paulo está dando aqui. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Se o não cristão tiver a iniciativa do divórcio, de ir embora, te abandonar, por causa do evangelho, aí não está em suas mãos fazer nada. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Então a aliança com Deus já não é mais pela circuncisão, é pelo batismo. Aqui já é um outro assunto. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Então, não deve se importar. Não, eu sou circuncidado, aceitei Jesus. Tá, esquece isso. Ah, eu não sou circuncidado e agora quero servir Jesus. Não mexe com isso. É o batismo. Batismo em nova vida. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor era agora um homem livre, que pertence ao Senhor. Assim também um homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. É interessantíssimo isso, né? Numa sociedade que ainda havia escravidão, o escravo que aceitou o Senhor é livre. E o livre que aceitou o Senhor se torna um escravo dele. Então, Paulo está fazendo esse direcionamento. Deus comprou vocês por um preço, portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos,
Cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Paulo está dizendo assim, ó, é problema. Eu escolhi ficar solteiro, né? Mas o casamento é uma bênção, o casamento é algo de Deus, ninguém peca se buscar, né, o casamento. Então, Paulo está dando essa orientação, os tempos difíceis, né, para viver como ele, a vida que Paulo levava, irmão, sabe? De missão, de sofrimento, você imagina, né? Paulo está dizendo, então, que essa é a opinião dele. Irmãos, o que eu quero dizer é isto. Irmãos, o que eu quero dizer é isto. Não nos resta muito tempo, e daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram como se não estivessem chorando, os que estão rindo como se não estivessem rindo, os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram. Paulo está falando de uma dedicação ao Senhor, né? Os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-lo. Então, Paulo está dizendo naturalmente que o solteiro ele tem mais tempo e atenção e dedicação às coisas de Deus. Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar a sua esposa. Por isso é puxado para as duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo, que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Então aqui você entende a razão porque Paulo está dizendo, permaneça solteiro, para você se dedicar ao Senhor. Não é para viver a vida louca, não, para viver de férias, viagem de entretenimento, para não ter responsabilidade. Então Paulo está dizendo, para quem quer se dedicar inteiramente ao Senhor, é solteiro, devia permanecer assim. Não, eu sou casado, quero me dedicar inteiramente ao Senhor, então vou abandonar minha família. Paulo está dizendo, não, isso aí está errado. Entende, irmãos? Então, vamos confundir as coisas, vamos entender o propósito da escrita. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte, se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então que case, não existe pecado nisso. Mas, se pelo contrário, o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade, já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto o seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contando que case com um cristão. Então, Paulo aqui está falando uma coisa, né, interessante. Não está falando da questão do abandono. A questão do abandono ele já falou. Se abandonou, fica livre para o que quiser. Aqui ele está trazendo uma questão ainda desse que a viúva, né, ou o viúvo está livre mediante a lei para casar com quem quiser, contanto que case com cristão. Mas está dizendo que a pessoa cristã deve procurar quem para o novo relacionamento, né? Deve procurar uma pessoa cristã. Então, irmãos, tem gente assim que está ainda tem muita resistência a isso, sabe? Mas a Bíblia, uma orientação bíblica é a questão dos propósitos, do jugo desigual. Isso é muito forte para você se unir em relacionamento com outra pessoa. Você devia considerar isso. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião. E eu acho que também tem o Espírito de Deus. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, está vendo? Mudança de assunto. Como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho. Mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus.
Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós, existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e, por isso, elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Ele já tratou desse assunto em Romanos, os fracos na fé. Não sou forte, eu sei que isso não tem nada a ver e faço mesmo, o problema é meu. Então, Paulo sempre leva você a considerar questões de usos e costumes ou de hábitos que podem prejudicar a caminhada de outros irmãos, ainda que você entenda que não tem nada a ver, que o ídolo, na verdade, nem existe, né? É só uma imagem, é só algo de pedra, ou de madeira, ou de ferro. Então, Paulo está dizendo que para algumas pessoas ela não entende assim. E você não usar da sua liberdade para prejudicar os irmãos que são fracos na fé. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto vir você que tenha conhecimento, comendo alimentos no tempo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Então vem a repetição dos assuntos também, que eram problemas nas igrejas dos gentios. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o seu irmão peque, nunca mais vou comer carne a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Então, havia essa... no mundo pagão, né, idólatra, havia essa questão do sacrifício e carnes eram vendidas, eram banquetes ou festas. Então, Paulo está orientando que realmente não vai fazer mal se o cristão comer, mas o mal que pode fazer é prejudicar a consciência do irmão mais fraco na fé, afastando e pecando contra esse irmão. Nós pecamos contra Cristo. Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que sou um apóstolo. Paulo está reafirmando seu apostolado. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo, dizendo assim: será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Então, Paulo está dizendo aqui que teria o direito. Solteiro vai permanecer solteiro. Paulo está dizendo que quer casar. Está afirmando aqui, né, que alguns apóstolos eram casados, como Pedro, a gente bem sabe que a gente leu que Jesus curou a sogra dele. Então, Paulo está dizendo assim sobre as críticas sobre ele e que sobre o direito, se ele ministra coisas espirituais, sabe, de receber oferta, de receber acolhimento, de receber abrigo, de receber o sustento das igrejas. Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? Então, Paulo está fazendo uma crítica. Quando estive entre vocês, né, eu precisei, para me sustentar, trabalhar. Me dividir entre trabalho e pregação. Em outros lugares eu não precisei, porque a igreja me honrou. Então, pude me dedicar ao trabalho que eu tinha proposto, que era da pregação do Evangelho. Então, Paulo está... Esse assunto é bem polêmico, né? Mas Paulo está trazendo afirmações e críticas à igreja de Corinto pela sua postura, né? Pela sua negligência, pela sua falta de honra aos obreiros. Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou da sua própria despesa no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come as uvas da sua própria plantação? Então, quem que vai para a guerra e trabalha e depois trabalha e luta na guerra ao mesmo tempo? Ou qual é o pastor que não toma do leite do seu gado? Não pense que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. A lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi o nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte na colheita.
Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Então, isso aqui nessa pergunta aqui fica muito claro o que Paulo está querendo dizer. Será que aqueles que têm se dedicado ao exercício espiritual, né, ao incentivo, à pregação, ao ensinamento da palavra, será que é muito se esses que estão sendo semeados, regados, plantados, abençoados por esse trabalho de ofertarem coisas materiais? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Então, Paulo está dizendo, vocês estão errados de não fazer, mas não é porque vocês não fazem que eu não vou continuar com a minha obra. Se preciso for, né, além do trabalho duro, do exercício espiritual, trabalhar para botar, para comer o meu almoço, é o que eu vou fazer e é o que eu fiz. Então, é muito bom, muito legal. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo, é do templo que recebem os seus alimentos. Sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Há um princípio bíblico exposto aqui, irmãos, sabe, sobre o obreiro que é sustentado pela igreja, que recebe muita crítica. Diz que o pastor não trabalha, o pastor é preguiçoso, que é isso, que é aquilo. Então, para essas pessoas, 1 Coríntios 9 está dando uma lição de vida aqui. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei, para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Tá vendo? Então, ao judeu, você está ali para ganhar o judeu para Cristo, o fraco na fé, entende que ele é fraco na fé e trata ele assim, mas para ganhá-lo para Cristo. Assim, eu me torno tudo para com todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte das suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhou o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Bom, deixa eu ver quanto tempo aqui. Dá para ler aqui mais um. Vamos avançar. Dá para ler mais um pouquinho, viu? Então você entendeu aí, né? Paulo está dizendo, é direito, mas o fato de vocês não estarem cumprindo o seu direito, agindo dignamente, honrando, não vai ser para mim um impedimento de fazer o meu trabalho. Mas que fique claro, vocês estão errados, né? Mas eu não vou deixar, não vou exigir isso, né? Não vou deixar que isso, o fato de vocês não estarem fazendo o que devem, seja um impedimento para eu continuar pregando o Evangelho. Eu vou me esforçar ainda mais, eu vou me dedicar ainda mais, eu vou me esforçar ainda mais para que não só alcance vocês, mas para que também eu seja salvo. Ele usa o exemplo de um atleta de alto rendimento. O sacrifício do atleta de alto rendimento é o sacrifício que Paulo se empenhava a fazer.
Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram e seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo. Para nós, não queremos coisas mais como eles quiseram. Nem adoramos ídolos, como alguns deles adoraram, como dizem as Escrituras Sagradas. O povo sentou-se para comer e beber, e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Então são 5 coisas, né? Por o Senhor à prova, murmuração, desobediência. Tem essa lista aí de 5 pecados que fizeram com que os israelitas não entrassem na terra prometida. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Então, o povo de Israel é exemplo para a igreja. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte do sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte do corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só. E por isso, somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte juntos nos sacrifícios que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência, pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês: esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso não comam, por causa daquele que disse isso, e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Olha isso. Por que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado? Se já eu agradeci a Deus. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos, em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Muito bom. Glória a Deus. Até aí, né, acho que a gente avançou bem. São 10 capítulos hoje e nesse ritmo a gente vai dar uma boa atualizada aí nessa semana. Vamos esticar bem aí. Que Deus abençoe muito a sua vida, que lhe dê sabedoria, que lhe dê graça, que me dê sabedoria e graça. A gente faz comentários aqui muito rápidos, né?
mas que o Espírito Santo esteja sempre me conduzindo para que eu seja assertivo nas colocações, mas que a gente precisar explicar também, estarei disponível, né? Que Deus nos ajude, que você entenda que a leitura vai fazer essa confirmação. Deus abençoe muito a sua vida. Deixe seu pedido de oração aí nos comentários, tem uma tropa de oração aí firme, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Tu és fiel, Tu és poderoso. Nos ajude a entender a Tua palavra, como deve ser a vida contigo. Nos ajude a entender a responsabilidade que está sobre nós. Nos ajude a entender cada dia mais os Teus propósitos, Pai. Abençoe essa mãe que ora pelo seu filho, esse pai que ora pelos seus filhos, para retorno, para livramento, para proteção, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esses jovens que têm tomado decisões tão equivocadas, que têm jogado no lixo a sua vida, Pai, e possam ver em Ti a luz, o caminho, verdade e vida. Abençoe esses que estão em vícios, Pai, em uma vida de prática de pecado, imoralidade sexual, preso a drogas, Senhor, a outros tipos de vícios, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Ouve esse pai e essa mãe que tem dobrado o joelho, que tem chorado diante de Ti. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia. Abençoe esse cônjuge que ora, Senhor, pelo seu marido, pela sua esposa, por salvação, renovação, batismo. Abençoe os que estão enfermos, Pai. Livra da depressão. Cura, Senhor. O Senhor é o Deus que pode curar toda e qualquer doença, Senhor. Cura câncer. O Senhor pode curar todo e qualquer tumor. O Senhor pode curar de dores. O Senhor pode fazer cirurgias. Nós cremos no sobrenatural, como temos lido aqui na Tua palavra, Senhor. Até a enfermidade ouve a Tua voz e obedece. Então age, Senhor, age com poder e glória, traz vida, traz renovo. Nós queremos, Senhor, ver o agir sobrenatural de Deus, porque cremos no poder de Deus sobre nossas vidas. Guarda a nossa família, guarda a nossa vida, nos dê uma semana abençoada, guardada e protegida por Ti, discernimento de espírito, oportunidade para testemunhar do Teu Evangelho, que nós queremos, Pai, que a nossa vida seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos terminar com louvor? Acho que vai dar para estar o louvor aqui. Já aí, quem sabe, o repertório de domingo, né? Preparando aí já para o repertório de domingo. Deus abençoe a sua vida. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Do que adianta